Salve, galera! Boa noite, tudo bem? Trazendo uma polêmica no ar aqui para a gente debater. A pergunta hoje é: vocês acham que o profissional, triatleta profissional no Brasil está perdendo espaço? É uma discussão que chegou recentemente aqui, a gente vai debater isso daí. Segura aí, a gente já volta. Pois é, galera, recentemente eu li uma matéria de um cara que escreve para diversos veículos de publicações aí do mundo do triatlo, e ele falando justamente sobre isso, que as empresas no Brasil deveriam investir nos profissionais, que elas estão errando ao investirem nos triatletas amadores. Mas será que, de fato, essas empresas estão errando ao investirem nos amadores, ou o nicho que elas escolheram mais apropriado para faturarem seja de fato o nicho dos amadores? É uma dúvida que a gente está levantando, porque recentemente, hoje, aliás, né, domingo, dia 23 de abril, aconteceu uma prova, o Challenge Cerrado, e um triatleta da categoria profissional no Brasil foi lá, porque existe um item no regulamento do Challenge que permite que atletas que não estejam ranqueados em organizações oficiais possam competir no Challenge. E ele foi lá e venceu a prova. E aí levantou-se toda essa discussão sobre a participação de profissionais em provas de amadores, a discussão que ele próprio, Santiago Ascenso, levanta, e ele é um cara que levanta muito isso, da necessidade de mais provas no Brasil, com a participação das organizações em premiações para atletas profissionais. E me parece que o que está acontecendo atualmente é justamente o contrário. As organizações, as empresas estão investindo muito mais no amador. E a gente precisa tentar entender esse momento do triatlon profissional no Brasil para saber o que está acontecendo e o porquê das provas perderem espaço para as categorias profissionais. Eu tenho alguns pensamentos a respeito disso, muito firmes, aliás, né? Evidentemente que eu acredito muito que o profissional seja a cereja do bolo em qualquer competição esportiva. O profissional, ele é o cara que traz a competição mais próxima para o público, né? O amador, ele traz a competição familiar, né? Os amigos vão torcer para aquele amador, os parentes, mas o profissional, todo mundo torce para um ou outro, né? Existe essa diferenciação. O profissional, ele tem uma abordagem de competição muito diferenciada dos amadores, né? Então, eu penso que deveria, sim, as provas valorizarem a participação dos atletas profissionais nas competições de triatlon, que é diferente do que está acontecendo hoje, né? A gente vê algumas provas importantes deixando de premiar substancialmente a premiação dos triatletas profissionais, algumas outras tirando de fato a participação dos atletas profissionais e colocando só as categorias amadoras. Mas o porquê disso precisa ser entendido, né? A gente precisa dar um entendimento nesse processo todo de o porquê dos triatletas profissionais terem espaço no Brasil. Ora, é muito fácil falar de hoje, falar que ele foi competir porque ele tinha interesse. Ele falou numa live recente, sobre uma outra competição que vai acontecer em breve, logo depois do Ironman, 3 semanas do Ironman, vai acontecer no Nordeste, uma competição em Vitória, aliás, vai acontecer uma competição de 60 mil reais em dinheiro, né? E os profissionais vão participar, muitos profissionais estão no start list e tal, e ele falou nessa live que ele iria participar do Challenge Cerrado, e para mostrar
a força do profissional brasileiro. Mas, olha, eu preferiria que ele fosse hoje competir no 70.3 no Chile. No Peru, se eu não me engano, né? Lima, se eu não me engano. Teve uma na América do Sul, Chile, eu pensei que se ele fosse participar da prova no dia de hoje, lá na América do Sul, uma prova entre os profissionais e mostrar, de fato, que com a competência dele nos profissionais, ele alcançasse uma posição de destaque na prova, como o Igor Amorelli alcançou no 70.3, que ele competiu e foi segundo, e mostrasse aos patrocinadores que, de fato, sim, vale a pena investir num atleta profissional que está dando bons resultados internacionais, competindo com outros atletas profissionais. Mas é muito fácil você falar que é muito mais forte do que um atleta amador. Ora, você, aparentemente, você vive daquilo, né? Mas não é o caso. Eu separaria hoje a categoria profissional em duas subcategorias. A, de fato, profissional, que tem muito poucos atletas no Brasil que estão vivendo do triatlo. A gente pode elencar aí 4 ou 5 triatletas que estão vivendo do triatlo. Vamos esquecer, num primeiro momento, dos triatletas que estão competindo pela Federação Brasileira do Triatlo, que estão de competições competir. Dessa galerinha que está competindo em organizações diferentes. Eu dividiria isso em duas subgaleras. Uma que são os profissionais de fato, que temos poucos no Brasil, e outra que são os ex-profissionais que militam na área, que têm assessoria esportiva, ou que prestam assessoria para um ou outro atleta, são treinadores, e sobra-lhes algum tempo para treinar, e esses caras vão competir junto, mas eu posso considerar eles como elite. Ainda são a elite, porque eles conseguem ainda competir com os profissionais, porque o nível do profissional no Brasil, infelizmente, não avança. O nível do Brasil, para falarmos a verdade, é muito fraco em relação ao resto do mundo. Talvez na América do Sul nós tenhamos alguma protagonismo, mas se formos analisar o resto do mundo, é muito fraco. Né? Nós damos raros resultados assim razoáveis, né? Mas aí você pega amadores ganhando campeonatos do mundo, ganhando competições de 70.3, amadores sendo campeões do mundo no campeonato mundial de 70.3, amadores sendo campeões do mundo no campeonato mundial de Ironman do Havaí, né? E as empresas investem nesse pessoal e não precisam nem investir o que precisar investir nos profissionais. E mesmo sem investirem tanto, o que nós vemos ao acessarmos as mídias sociais desses atletas, o que nós vemos é esses atletas falando muito dos seus patrocinadores. Eu acompanho de perto social nas redes sociais de alguns triatletas amadores e eles vendem muito que eles são patrocinados, né? Então, para as marcas, é interessante e muito mais importante apoiar um triatleta amador hoje. Por quê? Se nós pegarmos esse exemplo recente do triatleta que foi competir numa categoria amadora, e agora está tendo uma discussão grande nas redes sociais sobre esse assunto. Muitos a favor, muitos contra, e eu sou um dos que sou contra. Se nós pegarmos recentemente um triatleta que tinha um patrocínio importante de uma marca de tênis, ficou 2 anos com esse patrocínio e perdeu o patrocínio, e na semana seguinte ele já estava fazendo propagandas de calçados concorrentes para fazer testes nas suas redes sociais. Marcas que veem esse tipo de comportamento num atleta profissional, elas não vão querer investir o seu dinheiro, o seu tempo, o seu capital
em triatletas que têm esse tipo de comportamento absolutamente amador, mesquinho, né? Então, são atletas que não têm uma assessoria de marketing, são atletas que não têm um agente para cuidar da carreira deles, fazem as coisas intempestivas, a cisânia entre o patrocinador e a categoria. Então, nós vemos hoje muitas mulheres patrocinadas por Olímpicos, muitas mulheres patrocinadas por ASICS, muitas mulheres para fila, muitas mulheres patrocinadas, e homens também, patrocinadas por empresas de nutrientes, por empresas de suplementos, né, por clínicas médicas, e elas passam o dia inteiro na internet fazendo propaganda dessas marcas. E os triatletas profissionais não fazem nada disso. Eles não dão retorno nenhum em marketing expansivo para as marcas. Eles acham que as empresas são obrigadas a patrociná-los. E ciente investindo, eles acham que é só como o carro da Fórmula 1 colocar a marca e mais nada. Mas eles não fazem ideia da quantidade de compromissos que os pilotos têm fora dos dias de corrida. Eles não fazem ideia. Querem serem patrocinados sem terem um comportamento profissional. E aí o tipo de manifestação de desconforto com essa situação que o triatleta profissional faz é isso. Diminuir a competência e a importância da categoria amadora. Quando, na verdade, eles deveriam distinguir as coisas. Né? Então, nós temos triatletas hoje da categoria elite que não dependem do triatlon. Aí fica muito fácil fazer um tipo de manifestação como essa sem depender das premiações de competição. Porque ele é dono de uma assessoria importante, é dono de uma assessoria com centenas de triatletas, ganha muito dinheiro com a sua assessoria, então pode fazer esse barulho. Mas será que os triatletas que estão querendo ingressar na elite do esporte, na categoria profissional, têm essa força para seguir nesse movimento e sem caminho objetivo, são florescimento, de engrandecimento do esporte profissional triatlético, do triatlon, né, no Brasil novamente? Acredito que não. Esse tipo de atitude individual mesquinha joga um buraco, joga o triatlon profissional no buraco. Esse tipo de atitude que nós vimos no começo do ano do atleta que perdeu patrocínio, como propagandas de calçados concorrentes, que a empresa falou, olha, eu só usava o calçado de vocês porque vocês me pagavam. Agora eu não uso mais e vou usar o da concorrência. Então, a competição fez. Os amadores são fiéis. A maioria dos amadores não querem migrar para o profissional, porque a maioria dos amadores profissionais, dos amadores do triatlon hoje são pessoas de dinheiro. O triatlon é um esporte de gente que tem dinheiro hoje. Muito dinheiro. Uma bicicleta custa 100 mil reais, 120 mil reais. Uma roupa de borracha custa 100 mil reais, 10 mil reais. Um par de rodas de triatlon de competição custa 30 mil reais. Não é um esporte para amadores, para quem é pobre. Né? Então, essa gente tem dinheiro. Né? Então, uma luta em glória, e eu acho que eles precisam dar um passinho para trás, se juntarem, criarem uma associação que, de fato, vai discutir nível da qualidade profissional do Brasil, tipo treinadores, para discutir um meio de fazer com que o triatlon cresça novamente. Né? Porque nós não podemos fazer comparações do nível de um atleta profissional com amadores, porque senão eu posso fazer a comparação do nível de um triatleta profissional brasileiro com Sam Laidlaw, com Christian Blumenfeld, com Gustav Iden, com Jean Frodeno, com Patrick Lange, com essa gente toda, e aí fica feio a gente fazer esse tipo de comparação, se nós tratarmos no regional. Né? Mas quando nós pegamos em resultados numa prova que largam 30 profissionais num Ironman,
e apenas 7 dão tempos melhores do que os primeiros das categorias de amadores, a gente percebe que a luta é um tanto inglória para conseguir fidelizar a categoria profissional com marcas importantes de patrocínio, e o triatlon profissional brasileiro voltar a ser forte e ter marcas patrocinando e pagando premiações em competições. Essa é a minha contribuição. Podem discordar, podem comentar aqui embaixo. Eu devo colocar esse vídeo aqui, infelizmente não sei se vai 15 minutos, mas a gente precisa discutir e tomarem os caminhos corretos, não fazerem manifestações impensadas, mais desconforto ainda entre a comunidade. Beleza? Abraço e até a próxima. Tchau!